Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe e hoje eu vou conversar com o narrador esportivo Silvio Luiz, 88 anos de idade, quase o mesmo tempo de carreira, porque ele começou pequeno em televisão como ator. Silvio, que bom ter você aqui no Agora com Lacombe, um prazer conversar com você. Prazer é meu. Não foi bem assim, eu comecei na rádio, né? Na rádio, na comunicação, no meio de comunicação. Sua mãe Comecei com era locutora. Foi a primeira locutora do Brasil. De fazer o quê? Comercial? Lia Kardex. Sabe o que é Kardex? O que é Kardex? São comerciais, não são comerciais? Eles são comercial, que está cheio de... Lia o texto e pulava, entendeu? E ela levava você para a rádio, pequenininho? Não, eu aqui ia atrás dela, porque eu não queria ficar em casa, pô. Que idade você tinha? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, né? Com 15 eu comecei, oficialmente. Porque na rádio, eu fiz radionovela, você fazia cachê de 20 cruzeiros. A primeira fala minha, como amador na rádio, foi uma carta para o Senhor. Era uma fala única e isso. Fala única num teatrinho das 5 às 5h30 na Rádio São Paulo, Avenida Angélica, esquina com Alameda Barros. Você fazia um mensageiro, fez um mensageiro, papel de um mensageiro, nada além disso. Contra a regra. Bateu, porta abriu, uma carta para o senhor. E Aí só. começou. Mas depois disso você fez novela, televisão? Aí eu fiz na Record. Em televisão já? Em televisão. Fiz novela, fiz radioteatro, puxei cabo, fiz câmera, fiz diretor de TV, editei. Eu era um cara muito metido em conhecer as coisas. E queria conhecer como é que funcionava aquele troço. E todo lugar eu metia. Antigamente, por exemplo, empurrei câmera, porque na TV Paulista você tinha o telecine. Você pegava uma câmera daqui, colocava na frente do telecine, virava uma chave, e o que era negativo virava positivo. E aí você passava o filme. Nossa, faz muito tempo e a sua relação com TV eu acho maravilhosa, porque televisão é importante que a gente tenha noção de todas as áreas, né? Exato. Televisão não se faz nada sozinho. Então, você conhecendo um pouco de captação de imagem, de captação de áudio, você está se formando como profissional. Você acredita que a sua formação como um grande narrador, um dos maiores narradores do Brasil, vem um pouco disso, de querer entender de tudo? Porque antes de uma narração, eu ia no caminhão e queria saber quantas câmeras tinham, onde elas estavam, entendeu? Para eu poder, sei lá, eu queria saber. O problema era esse. Quando você fazia... Eu teve um jogo, uma vez, uma gravação de um jogo, que era na TV Celso, que era para você... Era para o Geraldo José fazer a gravação, ele não foi. E eu tive que ir. Mas aí... Mas nessa época você era repórter? Não, eu era o diretor de TV. Diretor de TV. Do jogo. Estava cortando a imagem. Tem até uma fotografia no meu livro aí. Eu narrei e cortei ao mesmo tempo. Ah, não. Mas é muito fácil. Eu combinei com os câmeras o seguinte, ó. Eu tenho uma Balostar é uma lente desse tamanho assim, e tenho uma Zoomar. Era comprida, desse tamanho. Eu falei para os dois câmeras assim, quando eu falar assim, vamos ver de mais perto, é que eu estou cortando para Balostar, que eu estou cortando para o close. Não deu erro nenhum, cara. Vamos ver o placar, os caras já pá, entendeu? Nossa, eu tive um período curto em que eu trabalhei como narrador, narrei vários esportes, futebol não, futsal sim, sempre achei muito difícil. A gente vai falar um pouquinho da sua formação como narrador, mas você ser narrador e diretor de imagens, que é quem fica ali decidindo que câmera será plugada durante uma transmissão, é de enlouquecer. Ah, bom, a gente não... Tudo bem? Naquela época só tinha duas. Tem razão. E a combinação Hoje com o em dia Carol. você tem cobertura com 30 câmeras, então aí é de enlouquecer. Aí ninguém é louco. E a sua ligação com o esporte?
Você foi um atleta quando menino? Você gostava de jogar bola? Como é que você se interessou por esporte? É que quando a minha mãe foi para a TV Paulista, a TV Paulista, naquela época, tinha ela e a Tupi. O Moacir Pacheco Torres, que era o narrador, falou o seguinte: você não quer fazer reportagem de campo? Começou aí. Aí o doutor Silvio Vasconcelos, que era o engenheiro técnico da TV Paulista, construiu um microfone volante. Eu vi, era um negócio grande, né? Maior que você possa imaginar, com uma antena. Eu tinha que ligar um botão aqui para o microfone falar e para o Tabajara me ouvir lá em cima. Só que eu não ouvia o que ele falava. Como é que você sabia quando você ia entrar? Tinha um cara que dava sinal para mim assim. Alô, Tabajara. Aí o cara, quando era para eu entrar, fazia assim. Então ele não podia te dar uma deixa muito que te prendesse. Eu não ouvia ele. Agora as informações com Silvio Luiz e acabou. Bom, isso eu não sei se ele falava. Ou o que é que só você viu. Eu não sei, eu não ouvi o que ele falava. Ele podia me xingar e tudo bem. Já na Record, quando o microfone diminuiu, à noite era pisca de lanterna. Ele falava, alô, Silvio. Eu ficava quieto. Aí o Geraldo Negão, que era o cara que controlava o som, acendia, apagava a lanterna, eu ligava o microfone e ia em frente. Cara, é maravilhoso. Se você parar para pensar, é muito louco. Você tem um narrador e um repórter que não se comunicam. Você não tem como ouvir o narrador. Não. E você vai ou num aceno de mão ou num piscar de lanterna. Não tinha como ouvir. Ficou bem mais fácil a vida, né? Com a tecnologia. É lógico. Hoje em dia você não... Sabe? Hoje em dia, pelo amor de Deus, queria ver naquela época. Mas você não tinha ligação quando menino? Eu já ouvi de muitos narradores, grandes narradores, dizendo, não, eu comecei narrando os meus jogos de botão. Eu jogava botão contra mim mesmo. Jogava botão. E narrava os jogos. Campeonato, narrava. Cigarros papagaio, cada tragada um desmaio. Patrocinador do botão. Meu filho hoje, o mais velho, tem 500 clubes de botão. Ele manda fazer e eu não. O meu botão era esse comum de hoje. E quando eu precisava, por exemplo, de um zagueiro alto, esperava as aulas começarem no inverno, porque todo mundo ia de casacão. E eu esperava a cambada descer para o recreio e com uma gilete cortava 2, 3 botões e levava embora. Maravilhoso. 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 Mas bom de bola, jogando bola, você nunca foi? Bom de bola não, eu achava que eu era um tremendo centroavante do segundo time do Parelheiros. Eu era um cara, quando a bola batia em mim e entrava, então os caras achavam que eu era um tremendo do jogador. Nem no colégio interno eu era escolhido como primeiro, segundo ou terceiro. Tá, então ser jogador de futebol nunca passou pela sua cabeça? Não. E por que você decidiu ser árbitro de futebol? Você foi árbitro? Aí foi o seguinte, eu era repórter da Rádio Bandeirantes e tinha um colega meu chamado Étel Rodrigues. Sim. Étel, vamos fazer um curso de árbitro para a gente se intrujar no meio desses caras e ver quem é que está roubando. Olha que ideia. Fizemos o curso, passamos em primeiro lugar, entramos no meio da confusão, mas nunca descobrimos quem é que estava metendo a mão. E você apitou, se não me engano, no primeiro jogo oficial no Morumbi. No Morumbão, bandeirei. Você foi assistente, na época falava-se bandeirinha, hoje em dia o bandeirei. assistente. Currículo mais ou menos bom de árbitro, não acha? É bom. Inauguração do Morumbi. Morumbi. Bandeira, pô, não tá bom? Tá bom demais. Então, Tá bom demais. Quanto tempo você ficou trabalhando como árbitro? acho que uns 12 anos. Foi muito tempo. Bastante. E sempre como assistente ou como árbitro principal Não. também? Cheguei a apitar alguns jogos. Quer ver onde é que eu apitei? Apitei no Maracanã vazio, era um jogo do Operário de Mato Grosso e não sei quem. Apitei em São Januário,
Operei em Recife, era o melhor lugar para você apitar. Por quê? Porque o Coronel Rufino era árbitro, e era de Recife, e ele era da polícia. Então, quando você chegava em Recife, tinha um carro da polícia te esperando no aeroporto, te levava para o quartel da polícia, quer dizer, você não gastava hotel, você não gastava nada. Toda a diária da arbitragem você guardava. Te levava para jantar. Onde o senhor quer ir? Aí eu quero ir no Bindas Bar comer uma lagosta. Caralho, eu ficava esperando. Era o melhor lugar para você apitar, era Recife. Mas sair de Camburão, de um jogo, Uma vez, já saiu? saí. Correndo da torcida ou correndo dos jogadores, ou dos dois? Não, saí em Bauru. O Noroeste tinha que ganhar o jogo e perdeu de 1-0. E eu, na minha infantilidade arbitral, se eu tivesse terminado o jogo na boca do vestiário, que o Armando Marques me ensinou depois, termina o jogo na boca do voo. Você descia, né? Mas eu, na minha infantilidade, o Noroeste perdendo em casa, terminei o jogo na grande área aqui. E fui caminhando calmamente, dever cumprido e tal. E o goleiro do Noroeste, um senhor muito alto, de uns 3 metros. Você já viu aquele desenho do Pica-Pau? Que a locomotiva vai partir para cima dele? Ele veio vindo. E eu andando calmamente. Quando eu pensei, eu entendi a intenção dele, eu pulei para a escada. E eu escorreguei no último degrau. Lembra do Rivelino fugindo do Uruguai aos Ramírez? Foi mais ou menos aquilo? Não, só que na minha frente tinha uma porta de vidro. Ai. E um cara jogou uma cadeira lá de cima. Espatifou a porta. Eu corri para a esquerda, onde estava meu negócio, preocupado com os bandeirinhas. Cadê eles? Aí apareciam todo rasgado. Falei, e agora? Bom, o policiamento estava lá. Quando eu estava ensaboado, um cara sobe na janelinha do chuveiro e solta um rojão lá dentro. Cara, foi a pior coisa que aconteceu. Para sair de lá, o carro da polícia teve que encostar na boca do vestiário, você tem que subir a escada e entrar lá dentro. Eu perguntei para os bandeiras, como é que é? Nós fizemos alguma besteira aqui? E o plano era o seguinte, sempre assim. Deu crepe, me espera no trevo. Então, o Camburão levou a gente para a delegacia. E o delegado, não deu pênalti para nós, não sei o quê, aquela conversa. O esperei no trevo, era o motorista que levava a gente. Entendeu? Naquela época não tinha celular para você chamar o carro. Nossa. Aí o delegado gentilmente mandou um cara chamar o Ataliba, que era o motorista do Galaxy, de Galaxy, de apanhar a gente na delegacia. Era sempre assim. Deu crepe, espera no trevo. E isso fez com que você desistisse da carreira de árbitro? Ou o que fez com que você parasse? Ou foi a carreira em televisão que começou? Normal. Eu fazia as duas coisas, né? Você era repórter de campo, repórter ainda na época, já narrador? Eu trabalhava na televisão e apitava futebol, de vez em quando. E essa história de querer ser cartola? Você tentou 2 vezes ser presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, teve uma época que também? o futebol paulista estava uma desgraça. Flávio Prado, meu querido companheiro, que demorou 10 anos para casar, se não fosse eu, ele não casava. Ele te agradece ou ele... Agradece. Então tá bom. É um bobozinho maravilhoso. Eu falei assim, Flávio, vamos bagunçar essa eleição? Como? Falei, vamos nos candidatar. Armamos uma chapa
Porque naquela oportunidade você podia se candidatar não sendo diretor de nenhum clube. Hoje mudou tudo. Se eu quisesse me candidatar hoje, eu não poderia. Não poderia. Então nos inscrevemos. E como naquela oportunidade o Nabi Abichedi, que era o presidente e é deputado estadual, estava usando... Foi presidente da CBF depois, ele, né? Foi presidente da CBF depois, se não me engano, em 86, na Copa do México, se não me engano. Não, acho que ele... Não. Nabi Abichedi foi presidente da CBF. CBF? Sim, foi presidente da CBF. Bom, ele estava usando o carro da Assembleia para correr o interior para pedir voto. Só que naquela época tinha que economizar gasolina. Tinha que se usar álcool. E eu falei, pô, vamos de cartola, né, Flávio? Alugamos 2 trajes e pedimos para o pai de um amigo nosso, o Eduardo Savoia, que era presidente da Sociedade Paulista de Trote, uma charretinha daquela. Porque a gente queria dar exemplo e não chegar de carro. Entendeu? Aí descemos a Brigadeira Luiz Antônio com aquela charretinha. E nessa eleição nós tivemos 1 voto. Só que até hoje eu não sei quem votou, porque todo mundo disse que votou. E na segunda eleição, nós tivemos 2 votos. É um aumento considerável. Só que nessa segunda, o doutor Osmar de Oliveira, querido companheiro já falecido, nos emprestou a ambulância. Então, todo mundo de médico, com estetoscópio, porque o futebol paulista estava morrendo. E nós fomos para salvá-lo. Tudo isso na base, evidentemente, da brincadeira, do deboche, entendeu? Mas nada mais do que isso. Mas você considera que foi um bom árbitro e acha que teria sido um bom cartola? A gente tinha capacidade, viu? Porque nós fizemos Por exemplo, qual é o preço do ingresso? O preço do ingresso é o dólar do dia. Naquela época se falava muito em dólar. As bolas, como tinha jogo todo dia, vão ter cores diferentes. Quando joga na quarta é vermelha, quando joga... Tudo uma bagunça, sabe? Tudo para desmotivar. Não para desmotivar, mas para esculhambar a cartolagem. Nada mais do que isso. Silvio, você trabalhou em rádio e trabalhou em televisão. Em rádio como narrador também, como repórter? Não, repórter. Só repórter. Não. Mas, digamos, quando você se torna narrador, né, o narrador de rádio ele é totalmente diferente do narrador de televisão. Tudo diferente. O que é o princípio básico de uma narração em televisão? Eu achei muito difícil. Fiz algumas tentativas de ser narrador de futebol e acho difícil. Você considera fácil, mas você tem um dom natural. Mas qual é o segredo para narrar futebol na televisão? Eu não digo que eu sou um narrador. Você prefere o quê? Locutor? Você prefere o quê? Não, Eu legendador. digo dizer que eu sou um legendador de imagem. Porque a imagem é minha amiga. Eu não posso nunca brigar com ela. E não pode repetir o que a imagem já está mostrando também? Pode. Pode. O que eu digo é o seguinte. Eu nunca gritei gol. Por quê? Porra, o cara está vendo a televisão, ele tem olho e está vendo a televisão. Por que eu vou dizer? Eu tenho que mostrar aquele fato jornalisticamente. Então, eu não grito gol. Foi, entendeu? Por quê? Tenho que dizer quem é que fez o gol, para quem foi o gol, a que horas foi o gol, entendeu? Aí o pessoal... Porque tem uma bengala que é assim, ó. Foi ele, fulano de tal, o craque da camisa 10. Enquanto o câmera não encontrou quem foi, entendeu? Eu fico falando, foi ele.
Se eu não falo o nome do cara, ou se a câmera não mostra quem foi, aí eu pergunto pro repórter, quem é que foi? Mas isso porque você não viu? Eventualmente, sim. Porque eu não identifiquei. Entendeu? Então, o foi é Uma bengala. um bordão que surgiu até que você confirmasse quem tinha feito gol. Exatamente, É isso. claro. Aí, foi ele, olha ele aí, entendeu? Confira comigo no replay, foi ele, Ramírez, a 10 é dele. Quando eram jogados 25 minutos do primeiro tempo em Milão, no San Siro, ela foi lá balançar o capim no fundo do gol do Abbiati. Agora, Bolonha 1, Milan 0. Por isso que eu, antes da transmissão, eu vou conversar com o diretor de TV no caminhão. Qual é a do close, entendeu? Qual é a do replay? Naquela época não tinha muito replay, não tinha nada, entendeu? Depois, quando eu fui chegando mais perto, aí sim. Quem foram as suas referências? Você teve referências na narração esportiva quando você começou essa carreira como narrador? Ou você é muito criativo, então talvez você tenha desenvolvido essa criatividade toda sem referências, mas você teve referências? A gente tem grandes narradores no Brasil. Quem seriam as suas referências? O primeiro narrador com o qual trabalhei foi Moacir Pacheco Torres. O segundo foi Raul Tabajara. Minhas referências são do Rio, né? Então, Valdir Amaral, Jorge Cury. Nada, naquela época não tinha Rio para mim. As minhas referências são todas do Rio. Não tinha Rio. Zé Carlos Araújo. Eu trabalhei, você quer ver, no rádio, eu trabalhei com o Jorge Cury, na rádio Guanabara do Rio. Trabalhei com o Valdir, com o Duvaldo Cosi, o professor. Entendeu? No rádio como repórter, com Saldanha. João Saldanha. Como comentarista. Saldanha tinha mania... Trabalhei com ele na Manchete, eu já tenho certa idade. Trabalhei com o João Saldanha na Rede Manchete. Saldanha tinha mania do termômetro. Comprou um termômetro, achava que era um absurdo o cara jogar naquela temperatura do Rio de Janeiro. Ô Silvio, põe o termômetro aí. Quanto é que está marcando? Tanto. Não é um absurdo estragar o homem, a preliminar. Bom, trabalhei, eu não sei como é que eu me sentia muito como narrador, na pessoa em casa assistindo televisão, discutindo com a televisão. Eu achava que o mesmo problema que eu tinha de identificar alguma coisa, ou de esclarecer alguma coisa, o cara em casa também tinha. Então eu procurava esclarecer. A gente, eu não sei se eu estou enganado, mas às vezes tenho a impressão de que o narrador esportivo, ele é um pouco como um político. Ele tem sempre quem ama e quem odeia. Então a gente vê com Galvão Bueno isso, Luciano do Vale talvez menos, mas os narradores, eles têm assim, um público que os adora e um público que não gosta deles. Que detesta. Quem é o grande narrador da história do futebol brasileiro na televisão? Você, Galvão Bueno, Luciano do Vale, quem você incluiria aí nesse grupo em televisão, falando especificamente de televisão, que é o nosso veículo? Kleber Machado, Luiz Roberto, Oliveira Andrade. Acho que não pode fugir daí, não. Tem um muito bom recente aí, o Everaldo Marques. O EV é muito bom. Ele inventou uma coisa sensacional. Enquanto tem bambu, tem flecha. Acho isso lindo, cara. Outra que ele inventou, quando a bola entra e bate do lado de dentro da trave, bateu na bochecha do gol. Entendeu? Esse negócio que você consegue se identificar por um bordãozinho, né? Agora, o que eu não aguento é grito. A cambada aí que grita mais que o Pavarotti, cara. Eu não aguento. Desde o primeiro minuto, às vezes. Começou o jogo, já está num nível já está lá. O cara grita em arremesso lateral, pô. Entendeu? Pô, não é... Você não precisa gritar, pô. A imagem te dá... Você sabe, eu não admito o grito.
Você falou dos bordões aí, citou o EV, que também é um criador de bordão. Você fica pensando nos seus bordões, eles Não. surgem naturalmente, quando você percebe pegou ou não Quando eu pegou? pensei, tem um bordão que eu lancei que nunca fui aproveitado. Entortou a bigorna. Esse não deu certo. Ninguém reclamou, ninguém pediu, ninguém repetiu. Mas os outros, por exemplo, outro dia eu recebi um excelente telefonema que o cara perguntou para mim assim: hoje eu vou ficar sabendo qual é o seu time. Ele falou, foi. Foi um bordão. Está na minha lista de perguntas. Você acha que o narrador tem que dizer para que time torce ou ele deve manter em segredo? Você nunca falou, né? Não, tem gente que acha que eu sou disso, tem acha que eu sou daquilo, porque eu acho que se você falar, quando você falar... Você já confessou para que time torce alguma vez? Eu? É. Os caras dizem que eu sou do São Paulo, outro fala. Eu no Rio sou Botafogo. Pronto. Fi- Já Você gostei, não. Silvio. Você também é Botafogo? Nascido e criado em Botafogo, sou botafoguense. Aquela estrela é linda. É lindo, é o escudo mais lindo do mundo. Mais lindo do mundo. Aliás, isso em eleição, né, feita. Aquela estrela é uma coisa maravilhosa. E você pegou uma época melhor do Botafogo, né? Você pense nisso. Eu nasci em 66. Botafogo foi campeão em 68. Eu tinha 2 anos, portanto, não me lembro. Depois só em 89, quando eu já tinha 23. Então você viu um Botafogo melhor do que o que eu vi na minha infância, adolescência e início de Eu juventude. morei no Rio, em 1960, quando o América foi campeão. Faz tempo. Aquele América com Pompeia, Canário. E fiquei muito amigo do Jorge Vieira. Bom técnico. Aquela estrela do Botafogo, eu sinto que ela está tão desamparada, tão precisando de alguma coisa, que eu me apaixonei por ela, cara. Que bom. Fico feliz de ouvir isso. Fico feliz. Mas voltando aos bordões, né? Quando encontram você na rua, qual o bordão que mais dizem? Imagino que as pessoas passem por você e digam algum bordão. Você passa, o cara passa e fala, olho no lance, ei! É o principal. É o que eles falam. Lá vai, pode que é de canhota, lá vai ele, olho no lance, é do Internacional. Confira comigo no replay, foi ele, Potter. É dele a camisa 99. Pelo amor dos meus filhinhos, pela barba dos profissionais. Também, quando no supermercado. Falam muito. Falo. Olho no lance, pelo amor dos meus filhinhos, o que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer lá em casa? No Gogó da Ema, acho que tem um bar aqui em São Paulo, que se chama No Gogó da Ema. Tá por aí, viu? Ô Silvio, eu acompanho o trabalho de muitos narradores, assim, em loco, né? Eu não gosto daquela narração que chamam de off-tube, né? A narração em estúdio, fora, acho um horror. Mas eu vi narradores muito organizados, com fichas, com caneta de cor diferente, às vezes até com um desenho do gramado, com a posição dos nomes dos jogadores. Você era muito aplicado assim ou você era do tipo que tinha lá a escalação? Eu tinha escalação e mais nada. Nunca se preocupou em distribuir os nomes pelo gramado? Não. Nunca me preocupei. A escalação de um time aqui, a do outro time aqui. Juiz, bandeirinha e mais nada. Técnico, mais nada. Cada vez que tinha um cartão, eu fazia uma rodinha no nome do jogador, entendeu? Para marcar o cartão. Marcava o cartão. Substituição, riscava e colocava do lado do outro. Substituição, eu riscava e escrevia o nome do outro embaixo. E preparação física, a voz. Você até hoje, 88 anos, você tem um vozeirão. Isso foi algo natural? Você trabalhou, você fazia fonoaudiologia? Natural. Eu tive um... Não me lembro que eu sou ruim de data, viu? Eu tive uma operação de um pólipo benigno na corda vocal. Para um narrador, é preocupante. Isso aí me encucou muito. Comecei a fazer fonoaudiólogo. A minha preocupação era se era maligno ou benigno.
Mas o doutor que me operou, o doutor... Vou lembrar o nome dele, minha cabeça tá, cara... É de todos nós, o Silvio. O momento é complicado, a gente está... Eu perguntei, é bom ou é ruim? Só isso. Horas depois da operação, no quarto já, eu perguntei para o doutor assim. Ele falou, você que sabe, quanto mais tempo você fumar, demora para cicatrizar. Você fumou a vida inteira, não? Não, não fumava muito, 10 cigarros por dia, mas fumava. E daquela data em diante, eu nunca mais pus um cigarro na boca. E tenho medo de colocar um cigarro na boca hoje. Teve uma época que de frescura eu fumava cachimbo. Charuto, nunca me preocupei com charuto. Mas fumava 10, 15 cigarros por dia. E comecei a estudar prega vocal. É porque é o correto hoje em dia, né? Não é mais corda vocal, é prega. Prega vocal. E ela cicatriza de baixo para cima. E ela tem que chegar num momento de tanta precisão que enquanto ela não tiver igual a de baixo, desafina. Aí, doutora Mara Belal, fiz PhD como é que chama? Laringologia. Laringologia. Ela é especialista Fonoaudiologia. Ela É um otorrinolaringologista ou é o fonoaudiólogo? médico que opera. É o otorrino. Para resumir o nome que é enorme. Mais ou menos. Doutor Menon. Doutor José Douglas Menon, que me operou. Aliás, gravou a operação, era uma bola, furou a bola. Agora, nesse furo da bola, onde ela estava parada, tinha que ficar zerinho, zerinho, com o zerinho, zerinho de cima, para não desafinar. E ficou. Sabe lá Deus como custou. Eu gravava vídeos para treinar e não gritava porque eu tinha medo que arrebentasse. Olha com a minha cabeça. Demorei uns 6 meses para tirar da minha cabeça que ela não ia arrebentar e que eu não ia mais desafinar. Entendeu? Nunca desafinou. Não? Não. Ô Silvio, Obrigado. antes de falar, eu queria falar um pouquinho de Copa do Mundo, mas antes de falar de Copa do Mundo, que eu acho que deve ser o momento máximo para um narrador, outros esportes. Você curtia narrar outros esportes que não futebol ou você sempre foi muito Na voltado para realidade, eu futebol? não curtia, mas narrava. Mas não era sua? Não era minha. Olha, eu narrei tênis, que não precisa narrar. Ela quase não fala nada, né? Não fala nada. Narrei na Olimpíada vôlei. Na Olimpíada sou obrigado a narrar tudo. Sim, eu Futebol trabalhei como de narrador salão. numa Olimpíada. Eu narrei vários esportes. Futebol de salão, sinuca, Sinuca, trote, cavalo, hipismo. isso na TV Paulista. Rompeu o número 5. Isso é vôlei de praia. Esse é bem fácil de narrar. 2 de cada lado, para mim é maravilhoso. Mas eu não sei por que você acha dificuldade de narrar futebol. É difícil demais, Silvio. Não é nada, É cara. difícil. É difícil. Por toda essa questão de você não querer descrever o que a imagem já está mostrando. Eu tinha sempre uma preocupação, eu só fiz pilotos, né, de futebol, de narração, nunca transmiti oficialmente, mas você não errar o nome dos jogadores, quem recebeu a bola, quem passou. Esquece isso aí, cara. Bom, vamos lá, vamos para as Copas do Mundo. Isso aí você esquece. Eu nunca... O cara tá vendo em casa. Ele sabe quem é. Mas será que sabe mesmo? Nem todo mundo sabe, né? O torcedor sabe. O torcedor sabe. Antigamente sabia.
Hoje, com essa modificação de camisa 35, 48, 94, hoje você não consegue repetir um time de futebol. É que antigamente isso ajudava, né? O 2 é lateral direito, né? O 6 é lateral esquerdo, o 4 é o quarto Poi zagueiro. de Sor de Mauro, José Procópio Zazu de Noronha, Luizinho Sastre Leônidas, Remy Pardal, time de São Paulo. Gilmar, Romero e Olavo, Idário, Goiano e Roberto, Claudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Hoje em dia, um time não joga 2 vezes com a mesma escalação, cara. O calendário é muito pesado também, né? Então complica. Copa do Mundo, como narrador, qual foi a sua primeira Copa do Mundo? Foi Argentina. 78. A primeira Copa em que eu chorei. Depois daquela vitória da Argentina sobre o Peru, 6-0. 6-0. 6-0. Ali eu achava que o Brasil já estava classificado e passaria. E quando... Aquilo foi uma marmelada, né, Silvio? Vai. A Argentina estava num processo Uma ditadura pesada. de ditadura. E o hotel que a gente estava tinha polícia na entrada e um policial em cada quarto. E a gente não sabia que a ditadura lá era tão forte como ela foi. Porque depois que acabou a Copa, é que se descobriu, na realidade, que foi uma ditadura bravíssima, com matanças e etc e tal. Mas foi a primeira. Foi a Argentina. E eu sei que você considera, de todas as seleções brasileiras que disputaram mundiais, Copas do Mundo, a de 70 a melhor de todas. É isso? Também. Qual foi a outra, então? A da Espanha. De 82. Porque, para mim, claro, eu sou de 66, então, Copa de 70 eu não tenho quase lembrança. Lembro de indo para a rua aos 4 anos de idade ver a comemoração pelo título. Mas a de 82, se eu chorei em 78, em 82 eu chorei 10 vezes mais. Aquela seleção era demais, vai? Aquela seleção era demais e a Globo estava com tudo ali. Você sabe que eu estava na bancada, porque de 82, eu transmiti pelo rádio, como se fosse para televisão. Porque a Record não tinha os direitos. E aí o saudoso Rui Viotti teve a ideia de falar assim, pô, vamos comprar, depois pelo rádio, como se fosse pela televisão. Aí o São Paulinho comprou. E fomos para lá. Rui Viotti, Rony Rain. Bom, a Globo tinha os direitos. E se o Brasil ganhasse aquela Copa, a Globo tinha convidado 600 mulatas. E no estádio da final, na geral, do lado de lá, em frente às câmeras, ia descer uma bandeira da Globo, cara. E dia que nós perdemos a Copa, estava sentado aqui, com o Pedro aqui, uma escada aqui, e 20 metros para lá estava o Luciano, o Armando, e o Flávio Prado, que estava aqui comigo, começou a chorar. Eu falei, Flávio, você está chorando por quê? Eu perdeu a Copa. Ô, Flávio, quem perdeu a Copa foram eles ali. Eles que fizeram a Copa e eles que perderam. Foi a Globo que perdeu, cara. Para. Mas era um time maravilhoso. Eu chorei muito. Aquele time me encheu os olhos e eu gostaria muito que aquele time tivesse ganhado aquela Copa. Bom, e estamos, Silvio, há 17 dias de uma Copa do Mundo do Catar. O que você acha dessa seleção brasileira? Expectativa para essa Copa? Estamos precisando ganhar outra, né? Dia 7 sai a convocação, né? Segunda-feira que vem, né? Meio-dia. Eu já tive menos esperançoso, menos. Agora eu estou mais. Estou um pouquinho mais esperançoso. Eu acho que o Tite fez um bom trabalho. O único pecado que ele teve foi não jogar mais vezes
Contra europeus? Contra a seleção da Europa. Mas eu acho que o ambiente está bom. Acho que o Neymar melhorou muito. O Tite é um cara, o preparador físico da seleção, mora no mesmo condomínio que eu. Diz que o Tite é um cavalo para trabalhar. Não para de trabalhar. Sempre trabalhando. Vamos ver, ele disse que não quer mais, né? Você viu grandes gerações de jogadores brasileiros, né, atuarem. Você acha essas gerações que estão aí jogando, né, porque a gente tem ali jogadores de 20 anos, até um pouco mais, tem ali pelo menos 2 gerações de jogadores, está muito abaixo do que a gente já teve ou acha que está tudo mais ou menos no mesmo nível hoje em dia, todas as seleções? O jogador hoje, ele é uma empresa, né? Ele não é um jogador de futebol. Ele é uma empresa que tem, evidentemente, um empresário, que tem um contador, Um assessor de que imprensa? tem assessor de imprensa. Cara, antigamente não tinha nada disso. Eu acho que o cara jogava com muito mais amor à camisa do que hoje, entendeu? O Pelé nunca teve assessor de imprensa. No Mundial da Espanha, eu estava saindo para ir embora, ele estava de cara, me pegou, botou para dentro do carro. O Pelé, num voo, no mesmo campeonato, num voo de Madrid para Barcelona, sentamos na mesma carreira do avião, deitou aqui e dormiu que estava cansado, pô. Como é que é? E hoje? Hoje você, para entrevistar um jogador, tem que ligar para o assessor. O assessor vai perguntar para ele se ele dá entrevista para mim. Se ele não der, ele manda dizer para o assessor que não quer. Mas quando aperto dele, que o contrato está no fim, Ele vai atrás de você. quem liga para você? É o assessor. Olha, não dá para fazer uma matéria que o fulano. Está muito, sabe? Existe um certo ranço entre eles e a imprensa. Nessa matéria de entrevista, está muito ruim. Você saía para jantar com o jogador, ia para farra com o jogador. Pô, Eram pessoas normais, né? normal, eram pessoas normais. Silvio, pegar 3 craques que vão estar na Copa do Mundo, né, que começa daqui a alguns dias. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo estão no nível dos craques que você viu jogando no passado? Ou são abaixo? Olha, sabe que eu não gosto de comparar. Bom, então olha lá, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Podem decidir, são jogadores no nível dos que você viu ao longo da sua carreira, Garrincha, Pelé, Tostão, Rivelino, Zico. Eu faço a pergunta para você. Não, eu sou fã do Zico. Eu sou geração, Eu também. eu torço pelo Botafogo, sou botafoguense, mas o meu maior ídolo no futebol é o Zico. Assim, eu não vi quase Pelé jogar, eu vi um pouco do Pelé lá no Cosmos, né, no fim de carreira, já não lembro, mas eu acho todos eles abaixo do Zico. Inclusive Messi, Cristiano Ronaldo, todos eles abaixo do Zico. Então, acho excelentes craques, super jogadores, mas abaixo do Zico. Não sei, o que você acha? Também? Não, Pelé está acima de todos. Garrincha? Garrincha é o segundo. Newton Zico é o Santos? terceiro. Não, Newton Zico é o Santos? terceiro. Didi? Não vi jogar, mas pelo que eu vejo de imagem, jogavam muita bola. Muita bola. Mas desses craques atuais, o que você acha deles? Eu sou dos antigos ainda. Ainda. Eu sou porque você tem que ver quanto tempo eles jogavam, o tipo de bola que eles usavam, o tipo de chuteira que eles usavam. A preparação física era muito abaixo. Preparação física da seleção de 58 que ia para a Europa, para a Suécia, era em Campo de Jordão. Paulo Amaral fazia os caras subir a ladeira. Sobe, desce, sobe, desce. Hoje em dia, o cara entra na academia, resolve tudo. Nem tinha aparelho de musculação. O Zico já pegou, mas Pelé, por exemplo, não pegou. Teve na Copa da Argentina, levaram um gladiador para o Ronaldo, para o Reinaldo. Reinaldo jogava muita bola. Esse outro que jogava muita bola. Que tinha operado Os dois joelhos. Levava um gladiador. Sabe quanto pesa aquilo lá? Um aparelho de musculação com o jogador. Para a Argentina. Hoje em dia,
Você joga com uma camisa, você tira a camisa, ela, da fisiologista, ele sabe tudo que você fez. Eles usam lá um Quanto topzinho. correu, quanto você suou, entendeu? Hoje em dia não dá para comparar. Mas o amor, eu acho que o amor pela seleção, os de antigamente tinham muito mais que os de hoje. Muito mais. Silvio, Brasil é um dos favoritos. Sempre é, né? Acho que chega a uma Copa do Mundo, independentemente do time, tem sempre ali uma estrela que garante um favoritismo. Quem são os grandes adversários do Brasil nessa Copa do Mundo do Catar? Cara, não tenho de cabeça aqui. Mas são aqueles de sempre, né? Não mudou nada. Espanha, França, Alemanha. Espanha, França, Alemanha, não mudou nada. Inglaterra, entendeu? Mas não mudou nada, não. Você é do tipo que fica ligado em todos os jogos da Copa do Mundo? Por exemplo, começa dia 20, você vai estar vendo desde o jogo da abertura até o jogo, desde o jogo da abertura até o de encerramento. Você acompanha tudo, você consegue ficar desligado? Não, você faz questão de Por ver. questão de profissão, né? Mas por prazer, você não sente mais prazer em ver? Cara, fiz 9 Copas. 9 Copas. Qual foi a que te deu mais alegria? Como narrador e como brasileiro? Ou como apaixonado pelo Estados futebol? Unidos. 94. Aquele foi um assassinato, né? Você fazer o cara jogar ao meio-dia, que vai acontecer, aí também. Mas são climatizados, né, os estádios, né? Então tem uma Sim. temperatura controlada, né? Mas os Estados Unidos foi uma, Os Estados Unidos não tinha. sabe, assalto. Todo mundo, meio-dia, jogar bola, porra. No verão, a FIFA é uma empresa. Ela não quer saber de futebol, ela quer saber de ganhar dinheiro. Você vê quanto ela oferece para cada... Quanto ela paga para todo mundo. Aquilo lá, meu filho. E dessas 9 Copas, quais as que provocaram mais tristeza em você? A da Espanha. Mas nada de chorar, né? Já falou que negócio de chorar não é com Chora o você. Flávio Prada que chora. pô. Você não chora. Eu não choro. Eu gosto do futebol, mas não me sacrifico por ele. Entendeu? A de 98 não te dói? Não muito. Não? Aquele 3-0 para a França? Não... Tava na cara, né? Ali tava uma brincadeira naquela seleção, cara. E a de 2002? A seleção do Penta? Do Filipão. A família. Aí que tá. Esse português técnico do Palmeiras, Abel Ferreira? que foi campeão ontem, fez uma família, ganhou o vestiário. Coisa que o Vanderlei Luxemburgo fazia sempre. Churrasco, pode trazer a família. Ele ganhou o Palmeiras, quer dizer, um cara que vem de um outro continente, com outra mentalidade, para um outro tipo de ambiente. Pô, o que ele fez no Palmeiras, eu sou fã desse cara. Ele fala, responde para a imprensa como nenhum técnico tem coragem de responder. E as respostas que ele dá são todas com verdade, são todas verdadeiras, entendeu? Silvio, e o 7-1 para a Alemanha? Nem naquele ali você também não chorou. Eu não chorei, mas... Cara, eu não choro por causa do futebol, mas não, o cara. coração fica machucado. Não, você fica aborrecido. Como eu estou aborrecido hoje, né? Fazer o quê? Paciência. Mas fiquei aborrecido com o 7-1. Mesmo que fosse 2-1, eu ficaria aborrecido. Em casa, aliás, nós estamos pagando a conta daquela Copa até hoje. Fiquei aborrecido, mas não, eu não chorei por causa do futebol. Eu não choro por causa do futebol. Entendeu? Você está aborrecido e você se preocupa com a situação do Brasil? De que maneira você lida com tudo que a gente está vivendo? Eu sou daquele que tenho que jogar dentro das 4 linhas. Não vou sair das 4 linhas, infelizmente está escrito. Entendeu?
Estou muito chateado. Silvio, você com 88 anos lida com rede social. Eu vejo seu Twitter. Você vê meu Twitter? Você se adaptou bem a esse mundo novo? Porque estou perguntando porque a gente tem uma movimentação política muito intensa em redes sociais, né? Você lida bem com essa tecnologia, com essas tecnologias e tal? Eu só lido muito bem com o Twitter. Muito bem. Tenho 690 mil. Sim, quase 700 mil. E poucos. Aliás, toda vez que aparece lá, mais 10 estão te seguindo. Aí eu clico assim, sejam bem-vindos. Isso aqui é uma casa de respeito, entendeu? Obrigado. Mas eu não discuto no Twitter. Mas o Twitter é para isso, né? É uma briga na rua, como um amigo meu não discuto, diz. O cara, briga na rua. O cara educado, respeitoso, eu respondo. Se fugiu dos meus padrões, vai pro lixo. Vai pro lixo. Silvio, para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta, para você fazer uma pensata quase filosófica, usando um bordão seu, né? Dessa vida, o que é que só você viu? Não foi só eu. O que é que só que eu vi? Que entendimento você tem de tudo que a gente viveu e tem vivido? Meus filhos crescerem, meus filhos casarem, meus filhos serem felizes. Só eu vi isso. Quer dizer, muita gente viu, mas não acompanhou. Entendeu? Eu não me aborreço com essa vida, não. Eu tenho poucos amigos e muitos... Não, eu tenho poucos amigos e muitos conhecidos. Eu não sei se nas minhas duas mãos cabem os amigos que eu tenho. Mas conhecidos, junto às mãos, os pés, a orelha. Conhecidos eu tenho um monte. Amigos, poucos. E você é do tipo que preza esses amigos e a sua família? Não pisa fora das 4 linhas comigo, que está deletado. Sou difícil, eu tenho um gênio em matéria de amizade. Eu sou um cara fiel, muito fiel. Muito fiel, entendeu? E um dos grandes narradores do Brasil, com certeza. Silvio, muitíssimo obrigado pela conversa. Foi um grande prazer. Tá? O prazer foi meu. Muito obrigado. Tudo de bom. Estamos aí na outra sala. Não, a gente se esbarra. Muito obrigado por tudo. Na hora. As ordens.